Olá, meus outros dias, vamos falar de chakras. Eu acho que eu nunca trouxe esse assunto pro canal. Eu trouxe uma sequência de meditações, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para uma sequência de meditações do chakra base ao chakra frontal para que vocês façam. E eu vou falar sobre eles hoje. Então nós vamos iniciar falando sobre o chakra base, é um resumo básico para que vocês compreendam, tá? O chakra base, ele tá localizado na ponta da coluna, certo? E ele é um chakra responsável por nos aterrar. Como assim, Camila, nos aterrar? Vamos lá. O chakra base, como ele tá ligado à terra, é ele que é o responsável pela manifestação das coisas, tá? E o que bloqueia esse chakra é o medo. Então, se você tem muitas crenças a respeito de insegurança, você sempre vai bloquear esse chakra base. Agora, veja, se eu tenho insegurança, eu manifesto o quê? Um cenário de insegurança, tá? Então, é um sistema retroalimentativo. A partir do momento que eu ressignifico crenças a respeito de insegurança, passo a confiar em mim mesmo, confio no mundo em que eu estou, não olho para o futuro como se fosse um cenário de desgramento, né? Eu consigo deixar esse chakra aberto, certo? Agora, porque o que bloqueia esse chakra é o medo, certo? Sempre que você tiver sentimento de medo, você tá bloqueando o chakra base. Acima do chakra base, a gente tem o chakra sacral, que é o responsável pela criatividade, pela libido, obviamente, né? Criatividade por quê, Camila? Porque o chakra sacral, na mulher, né? Vou dar um exemplo no corpo da mulher, é responsável pela parte de úteros, ovários, certo? Então é ali que se gesta uma criança, ou seja, se eu tenho a capacidade de gerar uma vida no chakra sacral, com o chakra sacral, significa que ali está a minha capacidade de criar, por isso é considerado o chakra da criatividade, tá? E da libido. Por quê? Porque é dali que vai sair a minha vontade para criar as coisas. Percebe? O que bloqueia o chakra sacral é a culpa, porque o chakra sacral também é um chakra que te dá prazer. Veja, eu só vou criar, eu vou ter criatividade, criar as coisas, ou até mesmo na parte de relacionamento, se eu tiver libido, se eu tiver vontade, se eu tiver desejo. E aí, quando existem crenças a respeito de desejo, ou que eu não posso, ou que eu não posso ter prazer, eu acabo bloqueando o chakra sacral, certo? E aí, a minha capacidade de gestar para depois manifestar, porque veja, eu vou gestar algo no chakra base, vou fazer o planejamento disso, isso vai levar um tempo, né, para que todo o plano funcione, para depois eu manifestar no chakra base, porque o base é a terra, o base está ligado à terra. O sacral, ele tá ligado ao projeto que está sendo feito ali, para que depois, vamos pensar a nível de bebezinho, tá? É o bebezinho que está sendo gestado aqui, e depois esse bebezinho nasce. Ele é gestado no sacral, e depois ele vem para a terra, que é o base. Entende? Isso não só a nível de bebezinhos, mas também é qualquer coisa que você queira manifestar, tá? Então, sempre que eu sentir culpa, eu vou bloquear o chakra sacral. Acima do chakra sacral, a gente tem o chakra do plexo solar, que ele é o nosso ego, a nossa identidade, né? O nosso fogo pessoal. Então, o plexo solar, ele faz com que a gente queira as coisas, né? Queira buscar as coisas, tenha sede pelas coisas, queira crescer, queira se impor no mundo, colocar a nossa identidade para o mundo. E o que bloqueia esse chakra é a vergonha, certo? Vergonha de ser quem eu sou, vergonha de me expor, né? Uma timidez exacerbada. E aí a gente tem a outra ponta do bastão também, quando a gente fala do plexo solar, que é a ganância, né? Porque muitos falam sobre isso, um plexo solar sobreaberto, ele vai trazer uma pessoa que tem muita ganância. Mas por que essa pessoa tá fazendo isso? Por que ela tá na ganância? O ponto de partida é o mesmo, tá? Ela tá na ganância porque ela precisa de coisas fora dela pra provar o valor dela, porque ela tem vergonha de ser quem ela é.
tá? Então, crenças de que eu não sou bom o suficiente, crenças de que eu não sou adequado, vai fazer com que bloqueie o chakra do plexo solar, tá? E esse chakra bloqueado vai fazer o quê? Você vai perder a vitalidade, você vai perder vontade de fazer as coisas na vida, né? Vontade, mas eu vou ser grande pra quê? Não, há pessoas que se encolhem, que ficam abnegando, se colocando em terceiro, quarto, quinto plano, tá? Não, mas não é importante, vai parar lá atrás na fila, sabe? O chakra do plexo solar, ele fica bloqueado, ok? E aí a gente tem problemas físicos depois de si. Se um chakra fica bloqueado por muito tempo, ele dá problema no físico. Então o plexo solar está responsável pela parte de estômago, toda a parte digestiva, tá? Depois a gente tem o chakra cardíaco, que é o chakra responsável por a gente sentir, ter compaixão, aceitação, amor. Olha, gente, o ratinho tá aqui solto. O rato da minha filha. Depois eu guardo ele. Porque no outro vídeo ele já tava solto, né? O que acontece? Tô gravando na sequência e ele tá bem aqui. E ele tá até escalando a gaiola. Ave Maria. O cardíaco é responsável pelo amor, é por ele que passa o prana, ou seja, a vitalidade, né? Por ele que passa o ki. Então, esse chakra comprometido, você vai perder a vitalidade. Você vai perder. Você vai ficar sem ânimo, sem nada, né? O chakra cardíaco, a glândula dele é o timo. O timo é responsável pelo sentir, né? Então, o que bloqueia o chakra cardíaco? O que bloqueia o chakra cardíaco é mágoas, frustrações, decepções, tá? Esse tipo de coisa. E o que liberta esse chakra é o perdão, que é a compreensão e a aceitação, certo? Agora, acima do chakra cardíaco, a gente tem o laríngeo, que é o chakra responsável pela nossa comunicação. Então, aquelas pessoas... O que bloqueia o chakra laríngeo? Eu não falar. Eu achar que o que eu tenho para expressar para o mundo não é importante, né? Ou que a minha verdade não precisa ser considerada porque eu não sou boa o suficiente. Vocês percebem que, por exemplo, para eu chegar ao ponto de falar assim, olha, o que eu tenho para dizer ao mundo não é importante, né? Eu tô com esse chakra bloqueado, bloqueei. Só que, presta atenção, eu estou insegura para dizer, base também tá bloqueado, né? Eu não sinto prazer em falar, o sacral também está bloqueado. Falar pra quê? Quem sou eu na fila do pão? Plexo solar. Né? Eu vou ser aceita? Eu não vou ser aceita pelo que eu falo. Cardíaco bloqueado. Pra depois vir bloquear o laríngeo. Entende? E o chakra laríngeo, na minha concepção, ele é o que traz mais confusão mental, tá? A gente tem o frontal, mas o que eu percebo é que o chakra laríngeo bloqueado, ele traz muita confusão mental. Por quê? Porque como a comunicação como ela trancou por muito tempo a comunicação dela, ela não consegue ter clareza, porque querendo ou não, pra gente pensar, a gente tá fazendo uma comunicação interna pra rolar um pensamento, né? E aí, como ela bloqueou, a comunicação dela fica com problema e ela sequer consegue se entender. Percebe? E isso traz falta de clareza mental. Ok? E aí também, clareza para conversar com as pessoas. As pessoas de fora também não vão entender o que ela tá dizendo. Mas a crença principal é de que ou não me entendem, né? Que faz bloquear esse chakra. Ou de que o que eu tenho para falar não é importante. Depois a gente tem o chakra frontal. Terceiro olho, que é o que todo mundo gosta, que é o da glândula pineal. É da hipófise, né? Mas que todo mundo fala, né? Do terceiro olho. Por quê? Porque o chakra terceiro olho é aquele que faz você enxergar além do que é visto pela maioria das pessoas. Certo? O que bloqueia o frontal ou é excesso de racionalidade ou é excesso de viagem na maionese. Certo? O frontal, uma pessoa que tá com o frontal desbloqueado, não só necessariamente ela vê espírito. Eu, por exemplo, não vejo. Graças a Deus, obrigado, Senhor, porque eu quero, né? Prefiro assim. Mais pra frente pode ser que eu mude as crenças e queira. Mas agora eu não faço questão de trabalhar nisso, certo? Mas não só pra ver os espíritos, mas pra enxergar além.
Como que é enxergar além? Se uma pessoa senta e vem conversar comigo, em meia hora de conversa, ela pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela pode falar sobre o tempo, tá? Eu consigo identificar nessa pessoa em que vibração ela tá. Quais são as crenças que ela tem. Em meia hora de conversa. Eu consigo saber até que tipo de vida ela tá levando sem ela me dizer. Por quê? Porque o meu frontal tá aberto. Não porque eu tô vendo, mas porque a minha capacidade de enxergar a situação como um todo é muito ampla. Percebe? Então eu consigo enxergar muito além do que as outras pessoas veem, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa vier conversar, falar, ai, nossa, mas o tempo tá chuvoso, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse tempo chuvoso. Uma outra pessoa com chakra frontal que não tá aberto, não tá trabalhado, é verdade, né? Cansa. Agora, eu, por exemplo, já sei, eu posso até responder isso aí pra ela, mas eu já sei que ela está insatisfeita. E, cara, não é o tempo. Tem alguma coisa rolando dentro dela. E mais alguns minutos de conversa eu vou saber o que é que tá rolando. Isso é um frontal desbloqueado, certo? Não é simplesmente ver espírito, não. É você enxergar além do que está sendo mostrado pra você ali naquela situação. Que parece que é só um tempo, é só uma conversa banal sobre o tempo. Mas não é. Por trás disso tem N coisas, tá? Depois a gente tem o coronário, que é aquele que nos conecta direto com a fonte de energia. É o responsável pela nossa intuição. Então a intuição, a informação, ela vem do alto, certo? Que entra aqui pela cabeça. Se eu não tiver com o meu frontal equilibrado, eu não vou saber se isso é uma intuição ou se é uma ansiedade, por exemplo. Ou se é só uma brisa, uma viagem minha. Porque se a minha mente estiver muito bagunçada, como é que eu vou conseguir trazer clareza para uma informação que está vindo? Para uma ideia que o Criador está trazendo para mim? Né? Que a fonte de energia está trazendo para mim? Ou um direcionamento? Não tem como. Se a mente está acelerada e ela fica com quem tá com o frontal bloqueado, a mente fica, ela tem uma tendência de ficar mais acelerada, eu não consigo receber essa informação que vem direto da fonte. Né? Então a intuição, ela está no coronário. E o que bloqueia esse chakra? Dogmas religiosos, né? Concepções que não são a realidade última em relação à fonte, em relação à vida, em relação a tudo que existe, né? Por isso que falam, é o chakra mais difícil de abrir. Claro, porque a nível de ilusões, na forma como nós fomos criados, o que mais existe são dogmas, né? Aquilo, você o tempo todo tá julgando as coisas como isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito, é automático, então você já bloqueia o coronário, certo? Isso está diretamente ligado à tabela do Dr. David Hawkins, também, né? Quando a gente vê, se vocês olharem a tabela do Dr. David Hawkins, ela ficou coloridinha naquele esquema, não foi à toa, tá? Não foi por mero acaso, né? Porque a gente começa do vermelho, vai passando pro laranja, passa pro amarelo, para depois ir pro verde, vai pro azul. São as mesmas cores dos chakras, tá? É à medida que a pessoa vai subindo, putz, resolvi meu chakra base, resolvi meu chakra sacral, consegui resolver meu plexo solar, resolvi o cardíaco, resolvi o laríngeo, que é níveis de frequência, percebe? Aí finalmente resolvi o laríngeo, resolvi o frontal, consigo desbloquear o coronário, que é a iluminação. Então tem ligação uma coisa com a outra, entende? Chakra base bloqueado, crença principal é: eu não posso confiar no mundo, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar em Deus, ok? Chakra sacral bloqueado, eu não posso, não sou digno de prazer, não é certo eu ter prazer, se eu tiver prazer, eu estou errado ou estou pecando. Crenças ligadas ao plexo solar, eu não sou nada, eu não sou bom o suficiente, eu não sou importante, tá? Crenças ligadas ao cardíaco, eu não sou amado, eu não sou respeitado, eu não sou aceito, eu não sou acolhido. Crenças ligadas ao chakra laríngeo, o que eu falo ninguém entende,
ninguém se importa com o que eu tenho para passar. A minha verdade não é uma verdade que vai ajudar os outros. O que eu tenho para comunicar não pode trazer alegria para os outros. Ou eu tenho que criticar as pessoas, porque senão elas não melhoram. Eu tenho que criticar a mim mesmo, senão eu não saio do lugar, né? Porque a crítica ela vem da comunicação. O que bloqueia o frontal? Eu tenho que ter pensamentos coerentes. Eu tenho que ser correto. Eu tenho que julgar as coisas. Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Que mais? Eu não sei se eu sou normal. Eu não sei se minha mente é boa. Eu não sei se minha cabeça é boa, tá? Tudo isso. E o coronário, o que bloqueia? Deus não é bom. A gente tá aqui pra aprender. A gente tá aqui pra pagar pelo pecado. A gente tá aqui pra sofrer porque fizemos coisas erradas em vidas passadas. Tudo isso bloqueia o chakra coronário. Certo? Basicamente é isso. Intenciono que vocês tenham gostado, que tenha trazido clareza. Um beijo e até a próxima, meus outros eus.